Isabela, aproveitando aqui enquanto as pessoas estão entrando, só para contextualizar, em algum momento vocês têm na grade da Pedra Branca aula sobre sono? Nada. Nenhuma aula de sono? Eu não me Assim, na lembro. pediatria não, por que vocês Pediatria lembrem não, assim, pontualmente, enfim, talvez em neuro alguma coisa, Neuro. mas não em era nada neuro, muito a específico, gente na teve neuro deve ter alguma coisa. Em neuro na sétima. Lembra? Falei para ele. não lembro. Físio e Fala. neuro, tá, perfeito. Teve, Colocou aqui físio, neuro, neurofisiologia. perfeito. Teve neurofisiologia com o professor Cine e Tá. neuroclínica com o professor André. Ah, ok, perfeito. Ótimo. Não teve, mas faz tempo. Isso. Deve estar... Estava um pouco longe do contexto da clínica, assim, né? Aham, nossa. Uhum. Perfeito. E na maioria agora os alunos que estão aqui com a gente nessa sala são alunos que foram convidados de uma forma geral, tem de vários semestres, é de algum semestre em específico, são alunos das ligas, quem são na maioria? Tem de vários semestres, assim, todos foram convidados, tem de todas as fases, Ótimo. desde as primeiras até o final. Ah, legal. Show de bola. Então, acho que a gente pode começar, né? Então, prazer, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Isabela, eu sou presidente da LIPED, e esse semestre a LIPED está com um projeto que é o projeto Masterclass. Todo mês a gente está chamando um especialista de uma determinada área em parceria com alguma liga. Esse mês, então, é o mês da LAPSIC, e a gente convidou o Dr. Tiago, que ele é pediatra e ele é especialista em medicina do sono. E nada mais importante do que o sono para a saúde mental das nossas crianças, né? Então, por isso que a gente pensou em chamar o Dr. Tiago. Então, eu passo a palavra para Maria Vitória, que é presidente da LAPSIC, para ela introduzir o Dr. Tiago, para todo mundo conhecer ele um pouco melhor. Então, o Dr. Tiago Dematê é graduado em Medicina pela Universidade do Sul de Santa Catarina em 2005, especialista em pediatria em 2008 e médico do sono pela AMB em 2016, e também é professor da nossa faculdade no campus de Tubarão. Isso aí, show de bola, gente. Tudo bem, gente? Boa noite, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, meninas, mais uma vez. Né? Para mim é uma honra estar com os alunos aí da Pedra Branca, falando sobre um tema que eu adoro falar, que é medicina do sono, né? E criança. E juntamos aí com a Liga de Psiquiatria também hoje, na Unisul de Tubarão, meu ambulatório é na sexta-feira, junto com a psiquiatria infantil. A gente faz junto, a medicina do sono e a psiquiatria infantil. Porque a relação dessas duas áreas, ela é íntima, ela é muito grande, né? E quando a Isabela fala é muito importante as nossas crianças dormirem bem, é importante todos dormirmos bem, né? Na verdade, o sono, pensando em aluno de medicina, é algo que a gente tem que trabalhar bastante, né? A gente brinca lá no ambulatório que criança acaba sendo só uma desculpa para a gente aprender a dormir melhor, assim, porque os alunos que acabam se beneficiando mais das aulas mesmo em função desse contexto de sono, enfim, e lembrando que distúrbio de sono, transtorno de sono na infância, ele acaba refletindo na vida adulta também, né, gente? Então, isso é bastante importante a gente ter esse contexto. Assim, eu tenho um desafio imenso que é concluir essa aula em 1 hora. Eu sempre falo demais e sempre extrapolo os horários, então vou tentar ser um pouco objetivo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, gente. Se alguém, enfim, quiser perguntar durante a aula, vocês imaginem que a gente está aí numa aula da graduação e que vocês já me conhecem há tempo e têm liberdade, tá? Por mais que a gente esteja em um formato que vai ficar gravado depois enfim, para outros alunos assistirem, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, até via chat, eu vou tentar ficar atento, ou de repente as meninas podem me interromper aí se quiserem acompanhar no chat para mandar as perguntas. Tá certo, meninas? Vamos tentar, então. Tentei fazer uma aula masterclass, né? Que foi, né? Esse nome já é chique, uma aula masterclass, gente. Vamos lá. Vamos ver o que vai sair aí. Então, eu tentei organizar essa aula
centrado em 10 perguntas, que assim, vocês vão, através dessas perguntas, organizar o pensamento clínico de vocês na medicina do sono. E prestem atenção que isso vale para a pediatria, mas se extrapola para outras áreas, para a medicina do sono do adulto também, tá certo, gente? Então, vamos lá. Primeira pergunta, qual o horário de dormir e acordar? Então, assim, vocês vão ver que tem algumas perguntas de anamnese e depois eu vou conduzir a clínica através dessas perguntas. Vai ficar bem legal para a gente entender. Depois, como é o ambiente de dormir? Como é a rotina de sono? Tem dificuldade para iniciar o sono? Tem dificuldade para manter o sono? Se não for acordado pela manhã, dorme até mais tarde? Ronca ou respira pela boca durante o sono? Apresenta algum comportamento específico durante o sono? Apresenta movimentos durante o sono ou range os dentes? Tem sonolência durante o dia? Então vamos lá, gente. A gente vai fazer durante essa aula um caminho aí por essas 10 perguntas e o meu desafio vai ser apresentar a medicina do sono em pediatria neste trajeto, neste caminho. Façam um print dessa tela, usem essas perguntas aí na anamnese de vocês, que ela vai fazer todo sentido. Ao invés de perguntar, seu filho dorme de que horas a que horas apenas, vocês têm mais 9 perguntas na sequência que vocês vão poder fazer aí a partir de hoje, tá certo? Então, qual o horário de dormir e acordar, gente? É extremamente importante a gente perguntar para esse paciente qual horário que ele efetivamente dorme, não simplesmente qual horário que ele vai para a cama. Um adolescente, por exemplo, cada vez mais é comum ele ir para a cama às 10, mas dormir às 1 da manhã ou 2 da manhã, porque fica no celular, né? Quem de nós já não fez isso? Efetivamente o horário, que cada faixa etária tem uma forma diferente de dormir, já que estão estágios diferentes aí do desenvolvimento da maturação do sono. O recém-nascido, por exemplo, ele acorda e dorme várias vezes ao dia, então ele tem o que a gente chama de sono polifásico, tá? A partir de 1 ano, a gente tem a criança que passa a dormir à noite e um cochilo depois do almoço, então vocês percebam aqui um sono polifásico. Aqui eu tenho um cochilo depois do almoço e o sono da noite. Até 4 anos, esse cochilo ele vai reduzindo de tamanho, e a partir de 4, 5 anos, então, esse cochilo desaparece. Tá? O paciente ele não tem necessidade de dormir à tarde. Então, quando eu pergunto de que horas a que horas essa criança dorme, a gente tem que lembrar dessas diferenças de padrão. Se a criança tem até 1 ano, é muito provável que ele durma mais de uma vez também ao longo do dia, que tenha mais de um cochilo. A partir de 1 ano, então, ele faz a transição para um cochilo e até 4 anos seria saudável que ele dormisse ao longo do dia. Aqui eu apresento para vocês o hipnograma, que é um gráfico, é um resumo de uma noite inteira. Então, percebam que a gente tem ciclos de sono que se repetem. Então, a gente está acordado, a gente dorme e faz um sono 1, sono 2, o sono 3, que é o tal do sono profundo, né? A gente superficializa e faz um sono REM. E depois, a noite se repete. Sono 2, sono 3, sono REM. Eventualmente, a gente acorda. Sono 3, REM e assim por diante. Percebam que no começo da noite eu tenho mais sono 3, ó, o sono não REM 3. E no final da noite, eu tenho mais sono REM. Então, estudar para a prova até as 4 da manhã, né, e dormir só 3 horinhas para depois fazer a prova, faz com que vocês percam o final da noite. Porque eu vou dormir às 3, 4 da manhã, mas eu vou começar do começo. E aí, antes de chegar no sono REM, que é o sono que eu vou fixar conteúdo para a prova, tá, eu vou acordar. E aí eu vou acabar tendo problema em relação ao aprendizado. Então, pré-prova, gente, durmam antes, durmam mais cedo para fazerem bastante sono REM. Se organizem para fazer uma revisão antes de dormir, durmam a noite inteira para ter bastante sono REM no final. É interessante entender também, quando a gente pergunta que horas dorme, que horas acorda, com relação ao cronotipo, ou seja, cada um tem um cronotipo diferente. Tem aqueles que são mais vespertinos, ou seja, aqueles que têm o sono um pouquinho deslocado para frente, dormem mais tarde, gostam de acordar mais tarde, e tem os matutinos, que são aqueles que gostam de dormir mais cedo e também acordar mais cedo. Percebam que é uma curva de Gauss, a gente tem um intermediário, que é o mais comum, mas a gente tem os extremos do matutino e o extremo do vespertino. Bem, com relação ao horário de sono, de dormir e acordar,
Basicamente, é isso que vocês precisam entender para conseguir fazer essa pergunta e registrar de uma forma adequada essas questões. Segundo ponto é, como é o ambiente de dormir? Como que essa criança está se organizando para dormir? A luminosidade é adequada? Essa criança está dormindo no ambiente totalmente escuro? Percebam que esse pequeno está dormindo no ambiente parcialmente escuro. Tem claridade no rostinho dele. Talvez isso possa interferir na qualidade de sono. Esse quarto é frio o suficiente para que esse sono seja mantido a noite inteira? Quando eu falo frio o suficiente, porque as mães geralmente gostam de superaquecer seus filhos, né? Então, nas noites de verão, sim, ar-condicionado, quando possível, tem que estar ligado. Essa criança tem que dormir com roupa fresca, pouca coberta. E as mães, na maioria das vezes, têm uma tendência a sobrecarregar essas crianças de roupa. Então, lembrem-se, para aprofundar o sono, eu tenho que ter um ambiente fresco. Esse quarto tem que estar legal. Se a criança sua durante a noite, doutor Tiago, eu vou pegar meu filho, ele está sempre suadinho. É sinal de que ele está superaquecido. Hoje mesmo atendi uma criança que acordava de madrugada e o único problema era quarto quente. E o terceiro fator é ruído. Então, as crianças sim vão acordar com o cachorro latindo, com a moto passando na rua e até com o ronco dos pais. E aí os homens adultos acabam roncando mais do que as mulheres, né? Então, a gente sempre acaba perguntando para os pais, e aí, ronca quando o bebê dorme na mesma, ou quando a criança ainda dorme no quarto dos pais? Né? Se a resposta do pai for sim, ronco, né, seria uma ótima oportunidade de convencer a família aí a tirar a criança do quarto. Uma outra questão, gente, é a forma de dormir, tá? Então vejam que aqui esse bebê dorme num bercinho ao lado da cama da mãe, né? Mas compartilhando aqui a cama da mãe. Geralmente esse dispositivo ele é adequado aí para os bebês de até 3 meses, né? Que facilita aí o manejo da mãe nesse contato, tá? Mas percebam que ele está seguro no ambientezinho dele. A gente também pode ter os bebês que dormem já no seu berço sozinhos, né, afastados da cama, aí os bebês um pouquinho maiores, e essa seria a melhor forma aí de o bebê dormir. Então lembrem que até 6 meses é bacana que essa criança, que esse bebê esteja no quarto dos pais, e a partir de 6 meses, então, a gente pode fazer a transferência para a cama própria. Aqueles maiorzinhos, a gente tem que entender se eles dormem sozinhos, se dividem quarto, né? Se dormem naquela caminha tipo montessoriana, que a gente fala que é no chão, se a caminha é um pouco mais alta, se dorme acompanhado de alguém, de algum animal de estimação, por exemplo, que a gente tem uma associação de fragmentação do sono, quando a gente dorme junto com os animais, cachorro, gato, porque eles se mexem à noite, né? E isso faz com que a gente acorde mais vezes. Ou se essa família optou a lidar com coleito, né? Todo mundo dorme junto. Eu, particularmente, não gosto muito desse caminho, mas é um caminho que eu acolho quando ele aparece para mim, tá? Mas a gente tem que entender que o movimento de um acaba se tornando um fator de disruptura do sono dos outros todos, né? Que estão na mesma cama. Então, quando um gira, eu vou fragmentar o sono de todos os outros. Quando um tosse, um ronca, eu vou acabar piorando a qualidade de sono de todos os outros que estão na cama. Então, sobre ambiente do sono, agora vocês também estão craques aí. Estou cuidando aqui do horário para ver se eu estou no horário. Estou no horário. Vejam que eu já estou cuidando desde o começo, gente, pelo trabalho que eu passo com isso, hein? E agora, como é a rotina do sono, então, dessa criança? Extremamente importante eu entender o que acontece na hora que precede o sono. Então, uma forma fácil de perguntar isso uma hora antes de dormir, o que acontece em casa? Tá? Se a família ficar perdida e dizer, cada dia acontece de um jeito, a gente não tem rotina, a gente tenta, então, estruturar essa rotina pré-sono, esse período de 1 hora antes de dormir, para que a criança tenha uma regularidade de dormir e despertar. Então, vamos lá, gente. A rotina, ela começa de dia, de manhã, já quando a criança acorda. Então, a gente orienta, olha só, de manhã é importante a gente abrir as janelas, expor a criança ao sol para que ela entenda efetivamente que o dia começou. O nosso cérebro tem que entender que o dia começou, o nosso corpo tem que entender. E como que ele faz isso? Ele aumenta o cortisol pela manhã e com a exposição à luz a gente tem bloqueio da melatonina, que manda informação para o corpo que é noite, né? Então, bloqueando a melatonina, eu mando informação para o nosso corpo que é dia. E à noite, efetivamente, então, escurecendo essa casa e preparando esse nosso corpo para dormir. A gente tem 2 ciclos, basicamente, que trabalham com esse
dia, esse intercalar de dia e de noite. Um é o ciclo circadiano, que, como eu falei para vocês, ele é ativado, ele é regido, durante o dia pelo cortisol e durante a noite pela melatonina, e ele está simbolizado aqui pelo solzinho subindo ao longo do dia, e ao cair da tarde, então, a gente vai tendo sonolência, a nossa curva de temperatura desce ao longo da noite e aumenta de novo quando o próximo dia começa. Então, se eu estou em fuso horário diferente, o meu ciclo circadiano ele vai ser um pouquinho diferente, vai acontecer em outro momento, tá? Por quê? Porque o Sol lá está mais ativo, mais efetivo em outro momento. Só que, se sobrepondo ao ciclo circadiano, eu tenho aqui em cinza o que eu chamo de ciclo homeostático. O que é o ciclo homeostático? É o acúmulo de sono. Ou seja, a partir do momento que eu acordo, eu vou acumulando sono até dormir. Quando eu durmo, eu gasto sono até o outro dia estar apto a acordar e começar a acumular sono novamente. O ideal é que a gente consiga sobrepor os dois, como se fosse um eclipse, né? Então, no início do dia, me expor ao sol, ficar ativo, e ao entardecer, então, ao acumular sono, eu começar a ficar um pouco menos ativo, um pouco mais tranquilo, deixando essa temperatura corporal reduzir para eu efetivamente entrar no meu sono. Só para vocês lembrarem, então, ciclo circadiano, melatonina e cortisol, e ciclo homeostático, ele é responsável, ele acontece em função do acúmulo de adenosina, tá? Na medida em que eu vou gastando ATP, por atividade cerebral, eu vou acumulando adenosina, que vai me dando essa sensação de sonolência. E o cafezinho, ele é um antagonista, né, da adenosina, por isso que às vezes a gente se sente um pouco melhor depois do nosso cafezinho. Então, entendendo essas coisas, eu vou orientar a família que, no início do dia, leve a criança para a rua, para brincar, para pular, para entender que é dia. E nessa 1 hora antes de dormir, a gente faça uma rotina de, por exemplo, depois do banho, o banho é um excelente marcador, gente, de início de noite, tá? A gente pode, então, levar a criança para o quarto, num ambiente tranquilo, colocar a fralda, depois dar um mamazinho para a criança, depois levar a criança ainda acordada para o berço, fazer uma massagem, por exemplo, um carinho, para ela adormecer no berço, sem a associação com o aleitamento materno. Vejam que aqui esse bebê está dormindo mamando. É muito provável que ele acorde várias vezes à noite para mamar de novo. Tá? E quando a gente inverte essa situação, eu termino mamar com o bebê acordado ainda, e depois faço uma massagem, por exemplo, para ele manter o sono, para ele iniciar o sono, a tendência é que esse bebê acorde menos vezes procurando o seio para dormir, ok? Vamos adiante. Televisão, celular, tablet, preferencialmente 2 horas antes de dormir, nem pensar. A gente sabe que a vida normal, a vida real é um pouquinho diferente, então a gente tenta pelo menos 1 hora antes, sem TV, sem tablet. Então, aquela coisa de ficar na TV até dormir, de jeito nenhum, porque a gente bloqueia justamente a melatonina, que é o nosso hormônio que nos conduz ao sono. E algumas outras rotinas positivas para crianças maiores, gente, olhem só. Aqui essa mãe está fazendo uma leitura, tá? Entre as duas crianças, sem contato físico direto. Essa é uma boa forma de fazer. Essa outra mãe, ela senta na cama, ela fica um pouquinho perto ali na leitura, mas o ideal é que ela saia dessa cama com a criança ainda acordada. Porque se ela espera a criança dormir para então sair da cama, a gente vai ter o que a gente chama de insônia por associação. A criança vai se acostumar a iniciar o sono com a presença da mãe coladinha do lado, como se fosse o travesseiro dela, ou o ursinho aqui de dormir, né? Essa criança vai ter 2 ursinhos, e aí sempre que ela acordar, ela vai precisar da mãe novamente para voltar a dormir. Bem, quarto ponto, tem dificuldade para iniciar o sono? Então, olha só, gente, até aí, tá? A gente viu algo sobre rotina de sono, a gente está investigando uma criança com sono normal. Vai lá, a criança está no nosso ambulatório de pediatria e a gente fez essas perguntas todas para ela. Então, qual o horário de dormir e acordar? Como que é o ambiente de dormir? A temperatura é boa? A luz é legal? Tem ruído? Como que é a rotina? Dorme que horas, acorda que horas? O que faz antes de dormir? Quando acorda, faz o quê? Brinca de manhã? Isso tudo vocês já podem perguntar e já ir orientando essas dicas que eu dei para vocês. A partir do quarto item, a gente tem
dificuldade, ou seja, a gente já começa a ter os transtornos relacionados ao sono. E aí a gente não deve ter medo de entrar nesse marzão todo aí de problema. Então, tem dificuldade para iniciar o sono? Essa vai ser a nossa pergunta e quem vai nos ajudar é o Pedrinho aí, tá, gente? Ele tem 4 anos, ele demora para iniciar o sono, ele pede água, comida, mais uma história, mais um vídeo, mais e mais e mais. E durante o dia, ele também apresenta dificuldade em respeitar algumas regras da família. Por exemplo, Pedrinho, vai tomar banho? Agora não, mas só mais um pouquinho. Pedrinho, larga a televisão. Ah, não, não quero. Ele tem dificuldade com o limite real. Geralmente, essa criança tem o que a gente chama de insônia comportamental por falta de limites, e é esse o nome mesmo. Ou seja, é aquela criança que não entendeu ainda que quando a mãe fala, vamos fazer isso, eu tenho que fazer, e ela se aproveita disso para atrasar o início do sono. Os pais ficam doidos, né? E aí tá na figura o Pedrinho como rei, né? E o pai como súdito. Então, nessa situação, a gente sempre orienta os pais a criarem essa rotina pré-sono de uma forma bastante consistente para que o Pedrinho não tenha espaço de barganhar. Então, a gente vai fazer uma atividade, depois outra atividade, depois vou ler uma historinha, vou apagar a luz e vou dormir. Né? Eu vou apagar a luz e vou sair do quarto para você dormir. Ah, mais uma história. Não, nosso combinado é uma história. Então, a conduta nessa situação é definir limite para o Pedrinho, e essa é uma consulta que a gente vai ter que conversar com a família sobre outras situações em que o Pedrinho está sem limite. Geralmente, o sono acaba sendo uma queixa porque é aquilo que incomoda a família. Mas quando a gente vai puxar aí o fio da história, a gente vê que o Pedrinho tem uma alimentação ruim, só come o que quer, come fora da mesa, né? Ele não tem limites, não tem regras bem estabelecidas, e é isso que a gente vai ter que determinar para a família. A Mariazinha, gente, ela tem 1 ano, ela é colocada no berço, mas chora, e aí não consegue dormir. O que a mãe faz? Coloca no colo e dá de mamar. Então, ela só dorme no colo e mamando. Ela acorda mais ou menos 3, 4 vezes durante a noite e só volta a dormir desse jeitinho que vocês estão vendo aí, mamando. Aí a mãe, no começo, ela fala, tá tudo bem, lá pelas tantas, vejam que a Mariazinha já tem 1 ano, a mãe fica bastante incomodada, né, porque ainda tem que acordar 3 a 4 vezes, para a Mariazinha voltar a dormir. Então, a Mariazinha tem o quê, gente? Vamos lá, a insônia comportamental por associação. O que significa isso? Ela associou o peito para iniciar o sono, ou seja, a mamada para iniciar o sono, e sempre que ela superficializa e acorda durante a madrugada, ela acaba recorrendo ao seio novamente, tá? Então, aquele exemplo que eu dei para vocês da criança que lê, que ouve a história, vai com a mãe bem pertinho dela, ela também vai associar que quando acordar a mãe tem que estar junto. A Mariazinha, um pouco menor, associa o mamá. Então, a gente tem que, nessa situação, separar um pouquinho esse início do sono, como eu orientei vocês lá na rotina anterior. Olha só, dar o mamá, depois criar uma outra atividade como massagem, por exemplo, um carinho, uma historinha, entre o mamá e o início do sono, para a gente trabalhar, então, esses despertares, tá? Porque é normal todo mundo acordar de madrugada 3, 4 vezes, só que a gente abraça o travesseiro e vira para o lado, ou se cobre e vira para o outro. Agora, a Mariazinha, o travesseiro dela é o peito da mãe. Então, ela precisa desse peito para voltar a dormir. Então, a gente trabalhou com as duas insônias aí. E aí eu trago um vídeo para vocês que eu adoro, para vocês verem uma outra forma de associação. Essa é a Mariazinha 2, gente, olha só. Ela chora, 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 faz um drama. Olha o que acontece. Vocês vejam que é desesperador, né? O pai simplesmente entra no berço. E olha o que acontece depois que o pai entra. A Marizinha dorme imediatamente. Isso é uma associação para início do sono. Ela aprendeu que só dorme assim. E a gente vai fazendo silêncio aqui do outro lado para
vai o vídeo inteiro, gente. O pai não consegue de jeito nenhum. Essa é uma associação forte, tá? Vamos lá. Então, a pergunta, tem dificuldade para iniciar o sono? A gente vai encontrar alguns problemas aí. Pode ser uma má higiene do sono, luz ruim, temperatura ruim, ruído, cama compartilhada. Pode ser uma insônia comportamental por associação ou pode ser uma insônia comportamental por falta de limites. Fechamos a insônia. Olha só, gente. Aqui embaixo eu coloquei para vocês 6 caixinhas que nada mais são do que as caixinhas do diagnóstico diferencial da medicina do sono. Então, a gente viu até agora os quadros de insônia. A gente tem os distúrbios de ritmo, os distúrbios respiratórios, as parassonias, os distúrbios do movimento e as hipersonolências. E as perguntas que se seguem nada mais são do que formas de descartar distúrbios do sono desses respectivos grupos sindrômicos. E aí a gente perguntou se tem dificuldade para iniciar o sono. A próxima pergunta vai ser se tem dificuldade para manter, ou seja, a criança até dorme, mas depois que dorme a criança acorda muitas vezes. E aí, essa pergunta, a gente vai ter que esmiuçar demais o que acontece durante a noite, por quê? Eu vou voltar, na verdade, a essa pergunta no final da aula, porque a dificuldade para manter o sono pode estar ocorrendo por qualquer um desses grupos. Pode ser uma insônia, pode ser um distúrbio do ritmo, pode ser um distúrbio respiratório, pode ser um do movimento, uma parassonia, enfim. Então, essa pergunta a gente vai fazer na sequência. Tem dificuldade para iniciar? Tem dificuldade para manter, né, para a gente gravar melhor? Mas a título de aula, para vocês entenderem melhor o que pode acontecer à noite, simplesmente vão acumulando tudo o que a gente está vendo na aula. E aí, então, eu vou passar para a questão de número 6. Se não for acordada pela manhã, dorme até mais tarde? Olha essa pergunta, gente. Se não for acordado pela manhã, dorme até mais tarde? Eu posso fazer para qualquer um de vocês aí. Se não forem acordados de manhã, gente, vocês dormem até mais tarde? Podem responder aí no chat para mim, vai. O que vocês responderiam? Se vocês não forem acordados pela manhã, vocês dormiriam até mais tarde? Sim, 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 óbvio, sim, 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 não, hibernaria, com certeza não durmo muito, até acordar de fome, depende ou não, perfeito, mas a maioria é sim, né? Então, olha só. Thiago, eu não consigo dormir cedo, mas eu tenho dificuldade para iniciar o sono. Mas de manhã, se eu não precisasse acordar, eu acordaria mais tarde. Diferente de, Thiago, eu tenho dificuldade para iniciar o sono, mas de manhã, mesmo podendo acordar mais tarde, eu não consigo. Percebem que são situações diferentes? Na primeira situação, se eu acordar mais tarde, se eu puder acordar mais tarde, eu acordo, eu tenho dificuldade para iniciar. Mas, se eu puder acordar mais tarde, eu acordo. Então, eu estou deslocando o meu sono para frente. Na segunda situação eu tenho dificuldade para acordar, mas mesmo podendo acordar mais tarde, eu não acordo. Eu acordo aqui nesse horário. Eu tenho um encurtamento de sono. Essa é a grande diferença da insônia para o que a gente vai ver agora no caso do Antônio. Olha só, ele tem 16 anos, ele frequenta o ensino médio pela manhã, agora online, tem dificuldade para acordar. Se não fosse chamado pela mãe, dormiria até meio-dia, tá? Ele tem cansaço durante o dia, mas não dorme para ficar no Discord, no Instagram, enfim, fica aí pelas redes. À noite ele fica alerta novamente, então ele até fala que fica meio sonolento, mas não dorme, tá? Aí depois à noite acorda para a vida de novo, e aí ele fica aí nos jogos, com os amigos até de madrugada. E tem dificuldade para iniciar o sono mais cedo. Ele fala, pô, mas eu não tenho sono, né? Só que amanhã eu só acordo porque eu tenho escola, porque se eu não tivesse escola, eu dormiria até meio-dia. Né? Então, percebam que se ele falasse assim, amanhã, independente do horário que eu durmo agora, amanhã eu acordo 7 da manhã, porque eu não consigo dormir mais tarde, eu teria uma insônia, porque eu teria um encurtamento de sono. Agora, se eu puder dormir até mais tarde, eu durmo, ele tem um deslocamento, como se o Antônio tivesse em outro fuso horário. Né? Ele funciona em outro fuso horário. Ele dorme 2 da manhã e acordaria meio-dia, como se ele não tivesse no nosso fuso horário.
Então, o que ele tem é o que a gente chama de atraso de fase, gente. Isso é um conceito bem legal para vocês gravarem e começarem a perguntar para os pacientes, aí, principalmente os adolescentes e adultos jovens. Então, vejam bem, na primeira linha, eu tenho um sono convencional, foi colocado aí um pouco depois das 11, perto da meia-noite até as 7 da manhã. Na segunda linha aqui, eu tenho o que eu chamo de avanço de fase, é como se eu tivesse num fuso horário antecipado, onde fica noite mais cedo e fica dia mais cedo também, certo? E aqui é o caso do nosso paciente, onde ele tem um atraso de fase, que ele dorme mais tarde e acorda mais tarde. Tem situações, gente, em que o paciente vai atrasando a cada dia. Cada dia ele tem vontade de dormir mais tarde, que é quando o nosso ciclo circadiano não está bem organizado, não é 24 horas. Tem outras situações em que acontece isso, ó, que não se diferencia dia e noite. Geralmente, no caso de pacientes aí com transtornos do tipo paralisia cerebral, enfim, doenças neurológicas mais graves. E os trabalhadores de turno, olha só, esse paciente ele trabalha à noite, vejam que aqui, ó, entre 3 e 7 da manhã, aqui no centro, ele está acordado e ele dorme durante o dia com sono fragmentado. Então, isso é o que geralmente acontece com o trabalhador de turno. E aí, aqui, para ajudar vocês, aqui eu tenho a noite dentro desse pontilhado. Eu posso ter sono avançado, ou seja, que dorme cedo e acorda cedo, e eu posso ter sono atrasado, que é o sono que inicia tarde e acorda tarde. O grande problema é, se eu tenho aula de manhã, eu não posso acordar tarde, eu tenho que acordar cedo. Então, para eu não perder, para eu não ficar sem parte do meu sono, eu tenho que fazer trabalho para dormir no horário certo e conseguir dormir que nem esse padrão mediano. Quando eu não consigo, com muita higiene do sono, essa é uma das poucas situações em que a gente efetivamente usa a melatonina, porque ela ajusta o nosso relógio biológico. E aqui eu estou falando para vocês, então, de um distúrbio de ritmo, tá? Então, eu posso ter um problema de má higiene do sono, ele simplesmente não dorme porque ele fica aí nas telas, ele pode ter uma insônia, né? Mas eu expliquei para vocês a grande diferença, né? Ele vai ter essa insônia se de manhã ele acordar independente do horário que ele dormir, mas no caso do nosso paciente, a gente tem um atraso de fase que é um distúrbio de ritmo circadiano, tá? E os distúrbios de ritmo, então, eles são tratados expondo esse paciente à luz de manhã, expondo a escuridão e evitando as telas à noite e, obviamente, em situações especiais, usando melatonina. Sétima pergunta, ronca ou respira pela boca durante o sono, gente? Vamos lá. Então, olha só, o Luizinho ele tem 4 anos, ele tem sono agitado, gira na cama, ele apresenta sudorese noturna, ronca e respira com a boca aberta, tá? Tem alguns engasgos enquanto dorme. A mãe fala que não sabe se ele se engasga porque tranca a respiração ou parece que ele se afoga com a própria saliva. E durante o dia ele é agitado, o humor ele muda facilmente, certo? E tem dificuldade de aprendizagem. Olha só o jeitinho que o Luizinho dorme, gente. Boca aberta, tá? Boca geralmente seca, ó, lábios ressecados. E por muito pouco ele aparece lá no ambulatório do Chicota ou da Claudinha com dificuldade de aprendizagem, né? Falando, será que não é um TDAH? Será que não é um paciente aí com transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade? Gente, o Joãozinho pode ter uma apneia obstrutiva do sono. Lembrem disso, esse é um diagnóstico muito frequente, tá? Paciente que ronca, que tem dificuldade respiratória ao longo da noite, ele vai ter hipóxia intermitente. Essa hipóxia, ou seja, essa baixa do oxigênio, vai fazer com que ele tenha dificuldade para manter a arquitetura do sono normal. Lembram lá daquele hipnograma que eu mostrei para vocês? Então, com várias obstruções do sono, com várias interrupções do sono, eu não consigo fazer uma quantidade de sono REM adequado e durante o dia eu vou ter, então, mau humor, vou ter distúrbio de aprendizagem e até diagnóstico equivocado de déficit de atenção e hiperatividade. E durante a noite eu vou ter um sono agitado, eu posso ter sudorese, eu posso ter alguns despertares em função dessas pausas respiratórias. No exame físico, eu quero que vocês aprendam aí, ó, gente, fiquem atentos, tá? Esse paciente ele pode ter um palato ogival, ou seja, um palato elevado. Olhem só aqui, gente. Os dentes aqui, ó, eles estão até mais para frente, ó, do que os laterais, né? Os incisivos,
eles estão mais anteriorizados, tá? Fica aquele lábio mais tipo de peixinho, assim, né? O paciente ele fica com o lábio mais para frente. O palato, ele é bastante fundo, que eu consigo, ó, como se fosse colocar um dedo virado para cima, tá? Ele encaixa no palato desse paciente. Por quê? Porque ele respirou pela boca por muito tempo, ele tinha obstrução nasal. Então, esse é um sinal bastante fácil de a gente identificar no ambulatório de pediatria. E aqui à direita, olha só a diferença de um palato ogival para um palato normal. Olha só o palato normal, ele é plano. Olha só como os dentes eles se organizam bem, tá? E aqui olha o palato ogival, gente. Olha que alto que é esse palato, tá? Perfeito. Além disso, vocês vão avaliar a mordida cruzada, tá? O que é a mordida cruzada, gente? Os dentes de cima, eles têm que se fecharem aí por fora dos dentes de baixo, ou seja, eu peço para o paciente falar X, né? Dar um sorriso como se fosse fazer uma foto. Eu vejo por fora todos os dentes de cima. A pontinha superior dos dentes de baixo, elas estão escondidas, né? Então, eu tenho um fechamento assim, os dentes de cima, eles abraçam os dentes de baixo. Só que, se o meu palato sobe, eu tenho uma atresia, eu tenho um fechamento, de forma que eu não consigo acomodar todos os dentes de cima por fora. Então, eu vou ter o que a gente chama de mordida cruzada. Nessa primeira foto, vocês percebam que desse lado aqui, olha só aqui o canino, gente. Tá bem bonitinho por fora. E aí eu desloco para esse lado e cadê o canino aqui? Tá por dentro. Cruzou a mordida, porque o palato tá alto. Aqui da mesma forma. Olha só, canino por fora, aqui canino por dentro, superior. E associado a isso eu tenho uma mordida aberta. Então agora vocês já entendem por que o paciente tem uma mordida aberta e por que ele tem uma mordida cruzada. É porque provavelmente ele está respirando pela boca. Se ele respira pela boca, o palato sobe. O que tem em cima do palato, gente? Septo nasal. Se o meu palato sobe, meu septo desvia. E aí esse paciente passa a ter dificuldade respiratória contínua e respira ainda mais pela boca, vai roncar e vai ter apneia. Outra coisa que a gente vai ter que observar é a adenoide desse paciente. E aí a gente vai pedir um raio-x de cavo, certo? A gente não consegue ver no exame físico a adenoide, a gente só consegue avaliar através de um raio-x. Então, na anatomia da adenoide, gente, olhem lá. Aqui é uma adenoide aumentada de tamanho, ela está ocupando o espaço da nasofaringe. Então, o paciente vai tentar respirar pelo nariz, não consegue, porque a adenoide obstrui. Percebam aqui no perfil que eu tenho a úvula, aqui o final do palato mole. Quando o paciente deita, a úvula ela toca na adenoide e obstrui. Se eu não tivesse essa adenoide tão aumentada, ela ia fazer movimento pendular e o ar ia conseguir passar por trás dessa úvula, tá certo? Aqui eu tenho as amígdalas. Aqui desse lado, no raio-x de cavo, eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui eu tenho a adenoide, certo? Aqui está a adenoide. E aqui eu coloquei essa bolinha azul para identificar o espaço que o ar está tendo para passar pela frente da adenoide, ou seja, o espaço que o ar está passando aqui. Nesse próximo exemplo, a adenoide aumentou de tamanho, ou seja, ela está hipertrófica. E olha só o tamanho do espaço que eu tenho para o ar passar, gente. Imagina, olha só aqui a úvula. Quando esse paciente deitar, essa úvula vai se projetar para trás. Ela não vai conseguir nunca fazer movimento pendular aqui, tá? Então, de novo, ó, uma adenoide um pouco menor, com espaço maior para o ar passar. Aqui o paciente tem obstrução, tá, da coluna aérea de ar. Observem aqui nessa foto, ó, que essa parte mais escura ela vai afunilando, afunilando, que é o trajeto do ar. Exatamente aqui, ó, vai afunilando, afunilando, que é o trajeto do ar. E aqui a adenoide ela é obstrutiva. Então esse raio-x vai ajudar bastante a gente na avaliação da criança com apneia do sono. Além disso, a gente tem que aprender a avaliar o tamanho das amígdalas, que é o score de Brodsky, tá? Que divide as amígdalas de 1 a 4. Então, 1 é a amígdala bastante pequenininha, só a pontinha lá passando do pilar. 2, a amígdala já é um pouco maior, mas ainda não atingiu uma linha média aqui, gente. Imaginem uma linha média entre... deixa eu colocar aqui rapidinho. Uma linha média aqui, ó, entre a úvula, tá? E aqui o pilar amidaliano. Então, imaginem uma linha média aqui. A amígdala 2, ela não passa dessa linha média. A amígdala 3, ela passa dessa linha média. Então, olha só a linha média aqui.
a amígdala 3 passou. E a amígdala 4, ela se encontra no meio, então ela se encontra na úvula. A amígdala 3 e a amígdala 4 são altamente relacionadas com a apneia obstrutiva do sono, com um ronco, com distúrbio respiratório, tá certo? Aqui nesse paciente, eu trouxe propositalmente que essa úvula aqui, ó, ela está lateralizada porque ela grudou aqui na amígdala, mas se a úvula tivesse pendida, tá? Essa amígdala, ela não estaria encostando na úvula, tá? Então seria aqui uma amígdala 3, e aqui também tem uma amígdala 3 um pouquinho menor, aqui uma 3 quase 2, aqui uma 3 quase 4, vai, mas eu consideraria a amígdala 3, 3, ambas bastante aumentadas, né? Só que elas não se encontram no centro, tá certo, gente? Então aprendam a ver a amígdala de criança. Além disso, a gente tem um Mallampati, que divide 1, 2, 3, 4. E o que é importante no Mallampati? Ele mostra para a gente, com a criança de boca aberta, mostrando a língua, o espaço que tem entre língua e o palato. Então, o 1, ele demonstra até a pontinha da úvula, o 2 esconde a pontinha da úvula, o 3 eu consigo ver só a parte superior e o 4 eu não consigo ver nada da úvula. Então, quanto menor o Mallampati, mais ar passa pela garganta, pela faringe dessa criança, tá certo? Então, esse é um fator também bastante importante para a gente avaliar. Então, falei para vocês de tamanho de amígdala, falei de adenoide, falei de Mallampati, e claro, a gente tem que lembrar das conchas nasais, fazer uma rinoscopia para ver o tamanho dessas conchas. Paciente com suspeita de apneia do sono, a gente pode fechar diagnóstico fazendo, então, uma polissonografia, tá, gente? Que é esse exame que é onde a criança parece aí uma criança bomba, né? A criança fica toda paramentada com os eletrodos de eletroencefalograma, fica com catéter nasal para ver respiração, tá? E fica monitorada, vinculada a um aparelhinho que vai dar esse gráfico ao longo da noite toda. Percebam que aqui eu tenho 30 segundos de sono, tá? De uma noite que vai ter mais ou menos 6 horas. Então, pensem em quantas figuras que nem essa a gente acaba lendo de uma noite inteira de sono, tá? E aqui, ó, só trouxe para exemplificar para vocês, vocês percebam que tem onda, 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 que reto, onda, 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 que reto, onda, 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 que reto. O que significa isso? Essas ondinhas aqui primeiro é um eletroencefalograma, tá, gente? São os eletrodos cerebrais, eu mesmo do eletroencefalo. Essas ondinhas aqui são as cintas que tem no abdômen, no tórax da criança, que mostra que ela está respirando. E aqui mostra que ela parou de respirar, ou seja, ela fez uma apneia. Aqui ela respira de novo, aqui ela fez uma apneia. Aqui ela respira de novo, aqui ela fez uma apneia. E em cada apneia, tá? Aqui está um pouquinho difícil de ver, mas a saturação cai aqui embaixo, ó. Então, 95, 94, 92, 90, 88, 87. Então, percebam que durante a noite, a cada apneia, essa saturação vai caindo. E é isso que dá, então, o desconforto no outro dia, tá? Então, paciente que ronca, paciente que possivelmente tem apneia, tá? É um paciente que tem que ser bem avaliado, porque ele está literalmente queimando o neurônio ao longo da noite aí com essa hipóxia intermitente. Tá joia, gente? Vamos seguir adiante. Então, apneia obstrutiva do sono, sono agitado e fragmentado, ronco, sudorese noturna, associação no exame físico, então, hipertrofia de amígdala, adenoide, concha nasal, palato ogival, mordida cruzada. Lembrando que adenoide eu não enxergo olhando o nariz, eu tenho que pedir um raio-x de cavo. O diagnóstico final, ele é polissonográfico, mas esses indicativos clínicos, eles nos dão bastante sinais aí de que essa criança pode ter, sim, uma apneia obstrutiva do sono. Então, com a pergunta, ronco, dorme de boca aberta? Vocês podem ter o ronco habitual, que é a criança que ronca, mas não faz pausa respiratória, não faz hipóxia durante a noite, então ela vai para a polissonografia, mas eu não tenho aquelas pausas com hipoxemia, tá? Ou, efetivamente, ela pode ter esses engasos com essa dessaturação do oxigênio, com essa queda de oxigênio, que é o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, que são, então, os distúrbios respiratórios do sono. Certo, gente? Vamos seguir adiante. Apresenta algum comportamento específico durante o sono? E essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, porque aí vem situações mais divertidas aí da medicina do sono, tá? Então, uma coisa é a criança acordar, outra coisa é a criança ter comportamento que não era para ter durante a noite. Por exemplo, anda pela casa, como sonambulismo, fala dormindo, faz xixi na cama depois de 5 anos, que é o que a gente chama de enurese noturna,
Então, essa criança, ela pode ter comportamentos que não deveria ter. Tem terror noturno, tem pesadelo. Então, vamos lá. Clarinha, gente, ela tem 2 anos e 2 meses, ela apresenta despertares cerca de 2 horas após o início do sono, com choro e comportamento confuso. A mãe fala que chega lá, ela até está de olhos abertos, mas não está acordada. Senta na cama, não parece ficar tranquila na presença da mãe e volta a dormir. Então imagina a angústia da mãe, chega lá, ela chora, 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 a mãe vai tentar acolher, ela parece que nem reconhece a mãe. Né? Às vezes eu recebo mensagem, as mães falando até assim, achando que é algo espiritual, que essa criança está possuída por alguma coisa, porque não parece ela. Faz isso cerca de 3 a 4 vezes por semana. Essa criança, gente, tem o que a gente chama de despertar confusional, tá? Que é uma parassonia. Parassonias, então, são comportamentos não vinculados ao sono, mas que acontecem durante o sono. Ninguém fala dormindo, ou não, ninguém deveria falar dormindo, ninguém deveria caminhar dormindo, ninguém deveria sentar e chorar dormindo. Tá? Diferente de uma criança que senta acordada e a mãe vê, ela quer ir para o colo da mãe, né? A mãe nitidamente percebe que essa criança está acordada, o despertar confusional não. A criança ela está confusa, literalmente, tá? Eu tenho o sonambulismo, então, que é quando a criança sai da cama e sai caminhando, tá? Eu tenho o terror noturno, que é quando a criança acorda com um grito subitamente, fica taquicárdica, face rubra, assim, avermelhada, né? Aumenta, então, todo o simpático, com sudorese, com midríase, e é altamente apavorante para os pais. E eu tenho o pesadelo, que é quando eu tenho lembrança do conteúdo do sonho, lembrando que despertar confusional, sonambulismo e terror noturno não tem lembrança, tá? Porque acontece no sono não REM, geralmente lá no sono N3, que é aquele sono mais profundo. E o pesadelo, eu tenho lembrança, eu acordo com medo e falo, é porque eu tive um sonho muito ruim, eu tive um pesadelo. Então, quando eu tenho lembrança, quando a criança descreve, é porque esse distúrbio do sono aconteceu no sono REM, que é aquele sono que habitualmente a gente tem lembrança do conteúdo. Olhem só, gente, esse vídeo, só deixa eu dar um play aqui. Vamos lá. Vocês percebam que a mãe está filmando a criança, a mãe está ali, ele dá umas olhadinhas, grita, chora, ele está literalmente confuso, gente. Ele olha, a mãe está ali, mas ele não vai, não pede abraço. Esse é um despertar confusional. Parte do cérebro dele está dormindo, parte do cérebro está acordado, tá, gente? Por isso que ele está assim, confuso. Então, ele teve um despertar do sono N3, do sono profundo. Perfeito. Vamos lá para esse outro exemplo, gente. Hey, Kate. Kate. Come here, bud. What's wrong? Esse menino está dormindo também, tá, gente? What? Kate, what? Percebam que ele está com face de medo, de pavor. Kate, you're having a night. Ele não sabe o que está acontecendo, parece que está com medo de alguma coisa, mas ele está dormindo. What are you doing out here in the living room? Ofegante. Hey, Kate, look at me. Look at me. Come here. Do you remember you told me to be Totalmente when you have a confuso. nightmare? Vamos lá, gente. Então, assim, esse menino, ele está tendo, então, um episódio de terror noturno. Eu vou avançar esse vídeo para vocês verem como é diferente o comportamento dele depois que ele acorda, tá? Olha ele acordando. You're awake now. Not bad. Hey, Kate. What? Do you want to go to bed? Yes. Let's get a drink of water. Pronto, agora entendendo o pai, ouvindo. Olha como ele anda diferente. You want to go to bed? Ele acordou, tá certo? I know you do. Tipo, sem entender nada, né? O que estava acontecendo, né? Então, aí eu tenho as parassonias, tá certo, gente? Então, quando eu pergunto se apresenta algum comportamento específico durante o sono, eu vou ter que lembrar sempre, então, do despertar confusional, do sonambulismo, do terror noturno, do pesadelo e do sonilóquio. Eu acrescentei aqui. O sonilóquio, gente, é quando a gente fala dormindo,
que teoricamente não tem problema nenhum, assim, isso não traz complicação nenhuma. E aí eu trago como diagnóstico diferencial para vocês a epilepsia, porque muitas vezes algum comportamento enquanto eu durmo pode estar relacionado com epilepsia relacionada ao sono, tá certo, gente? Que não entra nessa classificação de distúrbios, porque é uma entidade à parte, hein? Não é uma doença do sono propriamente dita, né? Então, vamos lá. Nona pergunta, apresenta movimentos durante o sono ou range os dentes? E aqui, gente, eu dividi, tá? Comportamento específico e movimento. Esse movimento é sem esse comportamento complexo, tá certo? E aí a gente acrescentou aqui o range os dentes, que vocês já vão entender o porquê. Então, o Marquinhos, gente, ele tem 6 anos, ele apresenta sono agitado, a coberta não para sobre as pernas, segundo a mãe, tá? No final do dia ele fica bastante agitado sempre, isso é habitual dele. Quando ele deita, ele diz que não consegue dormir porque tem uma agonia nas pernas. E o pediatra disse que, obviamente, era dor do crescimento, né? Essa agonia à noite é dor do crescimento. Então, vamos lá, gente. O Marquinhos, ele pode ter o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, tá? Que tem essa urgência para movimentar as pernas, com piora quando a gente repousa, ou seja, a gente está parado, né? E alivia com o movimento. Quando eu caminho, essa agonia, ou quando eu mexo, estico as pernas, essa agonia vai embora, tá certo? Ocorre principalmente no final do dia ou no início da noite, e em 80% a 85% está associado ao que a gente chama de movimento periódico dos membros durante o sono. Ou seja, é um movimento de perna ou de pé que parece um acelerador. O paciente ele joga o pé para trás e para cima, para frente e para trás, para frente e para trás, e isso fragmenta, está associado a uma ruptura do sono desse paciente. Rapidamente, gente, joguem aí para mim no chat quem agora, nesse momento, quando eu falei, estava com a perna agitada aí, estava com a perna chacoalhando, e aí, quando eu falei disso, parou rapidamente de mexer a perna. Deixa eu ver. Tem alguém na perna? Nossa, sabia. Isso é bastante frequente. Eu tenho bola de cristal, gente. Vocês viram? Muito bem. A gente está aí no final do dia, início da noite, e geralmente aqueles que têm síndrome das pernas inquietas estão no horário over, assim. Claro que a gente faz diagnóstico diferencial disso com ansiedade, tá certo? E aí, claro que os ansiosos, eles acabam também tendo esse movimento. A grande diferença é que na síndrome das pernas inquietas eu tenho uma piora ao longo do dia, então a noite é pior do que o início do dia, e o mexer as pernas alivia, esse desconforto vai embora. Aqui nesse vídeo, gente, observem aqui, ó, o pé do paciente, tá? O exame está correndo, olha só, ele vai mexer agora, olha lá. Conseguiram ver? Subiu o pé, a resolução está um pouquinho ruim, está difícil. Aqui na ponta da seta, está mostrando, aqui está correndo o exame, quando chegar aqui ele vai mexer de novo. Esse aqui é o movimento de pé visto na polissonografia. Olha lá o pé. Mexeu o pé. Ok. Ele fez um movimento de acelerar, tá? Isso vai acontecer de novo. Opa, ouviu aqui. Ó, vai aparecer de novo, olha lá. Vai mexer o pé, prestem atenção. O que você quer que eu faça de... Isso, muito bem. Então, só para vocês verem que tem essa associação de movimento de pé e isso fragmenta sono. Isso faz o paciente acordar com uma sensação de estar mais cansado, tá certo, gente? Então, pela pergunta, apresenta movimentos durante o sono ou range os dentes, eu vou ter, então, alguns transtornos aí que a gente chama de transtornos de movimentos relacionados ao sono. É mais uma daquelas caixinhas, tá? Então, eu posso ter o movimento periódico de membros ou a síndrome das pernas inquietas, que foi isso que eu acabei de colocar para vocês, mas eu tenho também o bruxismo, que é o ranger dos dentes, tem os movimentos de corpo, que é o balanço de corpo, que é o bater de cabeça, que é o rolar de cabeça, geralmente no início do sono, tem a mioclonia benigna do sono da infância, que são pequenos tremores que são fisiológicos do bebê, e aí também, de novo, entra como diagnóstico diferencial a epilepsia. Então vejam que tanto o movimento complexo quanto o movimento corporal, um pouco mais simples, mais estereotipado, a epilepsia, ela sempre tem que entrar no nosso diagnóstico diferencial. E a polissonografia
tá? Ela traz, então, eletrodo cerebral, de eletroencefalograma, que eu vou conseguir ver exatamente o que acontece no movimento. Naquele paciente, eu via nos eletrodos de movimento de perna, mas pode ser que em algum outro paciente aquele movimento fosse relacionado a uma epilepsia e eu visse, então, alteração nos eletrodos de encéfalo, alguma onda caracteristicamente relacionada à epilepsia. Então, aqui a gente tem um paciente com bruxismo, percebam o desgaste dos dentes, gente. Aqui, os incisivos anteriores eram para ser grandes, né? E eles estão ralados aqui pela metade, né? Estão desgastados, né? O canino não tem ponta nenhuma. Olha só, tá redondo o canino desse paciente, tá? Então, esse paciente, ao exame, assim, nitidamente tem um desgaste. Então, acrescentem esse item no diagnóstico de vocês, no exame físico de vocês. Olhem a dentição do paciente, observem que é mais fácil de ver o canino, ver se esse canino tem ponta, se não tem ponta. Tentem observar se os incisivos anteriores estão desgastados ou não. Esse paciente pode estar tendo bruxismo. Bruxismo, geralmente, aumenta aí na criança entre 3 e 4 anos, tá? Mas muitas vezes a mãe fala que é bruxismo e, de novo, né, o nosso fantasma da epilepsia. O paciente ele pode estar rangendo os dentes à noite por uma crise epilética e não por um bruxismo exclusivo, tá certo, gente? Aqui a gente tem movimento de corpo, percebam que é aquele rolar de corpo, né, o body rocking, que o paciente ele movimenta corpo inteiro, principalmente cabeça, né, então tem movimento de rolar de cabeça, mas também se estendendo ao movimento de corpo. É muito frequente, tá, gente, na criança, e classicamente, né, ele é descrito nas crianças com autismo, mas assim, gente, isso é natural nas crianças, cerca de 60% de criança tem movimento de corpo no início do sono, tá? E esse movimento vai reduzindo com a idade. Claro que uma criança maior, um escolar, que mantém esse movimento, a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento, tá certo? Aqui, esse bebê tem as mioclonias benignas. Olhem só os tremorzinhos, gente. Então, percebam que acontece nos dois braços, de forma simultânea, não é em um braço só. Acontece na perna também. E parece demais um quadro, opa, será que não está tendo uma crise, né? Então, sim, é importante que o médico do sono ou o neurologista vejam essa criança para a gente fazer aí um diagnóstico clínico diferencial de uma epilepsia. Eventualmente, esse paciente vai para o eletroencefalograma. Perfeito, gente. E prestem atenção nessa criança, na boca dela. Olhem o detalhe da boca e foquem na comissura labial dessa criança e esse movimento de morder. Olha só. Essa criança, facilmente, a gente falaria, opa, tá com bruxismo, olha lá. Ela faz movimento mastigatório, morde. Mas não, gente, ela está fazendo uma crise, uma epilepsia, tá? Professor, Oi, pois não? eu posso fazer uma pergunta? Claro. Desculpa te interromper. Não tem problema, Luana, pode falar. Certo. Eu tenho a já não mais chamada síndrome de Asperger, mas vamos chamar de síndrome de Asperger. E eu tive uma infância com, desde bebê, um distúrbio de sono bem acentuado, bastante acentuado. Está ligado à síndrome de Asperger ou ao espectro autista como um todo, o distúrbio de sono? Uhum. Sim, essa é uma pergunta. Sim, sim. Na verdade, os pacientes, enfim, as pessoas dentro do espectro, elas têm fragmentação de sono por uma alteração da curva, da liberação de curva de melatonina. Geralmente, os pacientes com espectro, e aí isso a gente faz o acompanhamento no ambulatório também lá de sono, a gente faz suplementação de melatonina para que eles aumentem o pico de melatonina noturna. Então, pensem que assim, eu preciso ter pico de melatonina à noite e eu preciso ter ausência de melatonina ao longo do dia, tá? Os pacientes que estão dentro do espectro, eles têm um achatamento disso, então eles não têm um pico de melatonina noturna, eles têm uma curva achatada,
e a gente está aí na era Covid, achata a curva, fica fácil de entender isso. Então, eu tenho um achatamento dessa curva, e durante a madrugada eu não tenho durante o dia, desculpa, eu não tenho uma ausência, eu não tenho um bloqueio total da melatonina. Eu posso ter um pouco de melatonina ao longo do dia. E aí, então, a gente tem que fazer terapia de luz e melatonina. Expor esse paciente ao sol, à luz forte de manhã, e dar melatonina à noite. Isso tem relação, sim, com o espectro. Isso adulto ou criança, né? Sim, mas é mais frequente em criança, tá? E adulto, a tendência é ir minimizando isso, tá? Mas se tu ainda tens, e aí abrindo aqui uma consulta clínica, Tenho. alguma Sofro muito alteração, insônia. muitas vezes vale a pena fazer uma avaliação para ver se é só isso mesmo, se não tem algum outro distúrbio do sono associado também. Tem fibromialgia, mas a gente conversa outra hora. Vou encerrar aqui, muito obrigada. Tá joia, valeu. Vamos lá então, gente. Então, se o paciente apresenta, e respondendo a essa pergunta, movimentos durante o sono ou range os dentes, ele vai ter um distúrbio do movimento. E eu acrescentei o range os dentes porque bruxismo é considerado um distúrbio do movimento. Então, eu vou descartar síndrome das pernas inquietas, movimento periódico dos membros, né? O transtorno dos movimentos rítmicos relacionados ao sono, que são aqueles movimentos que eu mostrei para vocês de cabeça e de corpo, a mioclonia benigna da infância, que são aqueles tremorzinhos do bebê, e o próprio bruxismo. Além disso, se eu tenho movimentos durante a noite, ou eu ranjo os dentes, eu tenho que fazer diagnóstico diferencial com os distúrbios do sono. Criança com apneia obstrutiva do sono pode se mexer à noite, porque faz essas pausas respiratórias, tá? Vocês veem que o caldo está engrossando aqui, já estou melhorando o diagnóstico diferencial de vocês, tá? Ou o paciente com apneia obstrutiva do sono tem uma relação também com bruxismo. O paciente que trata apneia reduz bruxismo quando tem a concomitância dessas duas condições. Além disso, eu posso ter outros problemas, como a epilepsia ou uma simples má higiene do sono, paciente que está se mexendo porque tem barulho, porque tem um cachorro que dorme na mesma cama, porque dorme no mesmo ambiente que um familiar que ronca, tá certo, gente? Então, eu estou tentando conduzir vocês aqui para esse diagnóstico diferencial. E como última pergunta, tem sonolência durante o dia? Tá? Então, aí eu trago a Ana para vocês, de 16 anos, tem sonolência excessiva diurna, ou seja, ela chega a dormir sobre os livros aí enquanto está na faculdade, mesmo a aula não estando chata, tá certo, gente? Esse fator é bem importante a gente descartar. Os episódios, e ela tem também alguns episódios de perda de tônus com manutenção da consciência, que a gente chama de cataplexia. Ela despenca, desaba, mas não fica inconsciente, não é uma síncope, né? Ela pode ter alucinações durante o dia, e ela relata que tem. Ela tem o que a gente chama de paralisia do sono, e aí eu não quero que ninguém se preocupe aí se fazendo diagnóstico, porque se eu perguntar, vários de vocês vão me dizer que tem a paralisia do sono também, e ela tem um sono fragmentado, tá? A Ana, gente, ela tem narcolepsia, tá? Que é uma doença clássica da hipersonolência. E aí eu vou voltar aqui para falar da paralisia do sono, porque essa é uma condição também bastante frequente em pacientes privados de sono. Ou seja, pelo menos a minha amostra lá dos alunos de Tubarão tem muita privação de sono e muitos me relatam que tem a tal da paralisia, que acordam e não conseguem se mover por algum tempo, né? Então, a paralisia ela não é patognomônico de narcolepsia, tá certo, gente? Agora, se algum de vocês tiver sono fragmentado junto com a paralisia, que tem alucinação durante o dia e durante o início do sono e o final do sono, que tem episódio de perda de tônus e a sonolência excessiva diurna, aí talvez, como a Ana, pode ser que vocês tenham narcolepsia. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês do que é essa cataplexia, o que é essa perda de tônus. E aí vocês vão acrescentar aí na história de vocês, no repertório de vocês, algo do tipo assim, acho que vocês nunca pensaram no assunto. Um paciente chega para vocês e fala assim, doutor, quando eu dou risada, eu desmaio. Vocês vão falar, esse paciente é esquizofrênico, tá doido, né? Olha lá, gente. A Ana começa a rir, ups, ela perde o tônus, ela faz uma cataplexia. E a família zoa dela, gente, dá uma dó dela, porque a família fica zoando com ela, olha só. Aí ela tenta levantar, a cataplexia ela demora alguns segundos, aí ela começa a retomar tônus,
e depois ela vai se levantando e fica bem, olha lá. E muitas vezes ela faz uma perda de tônus súbita e uma sonolência associada, né? Muitas vezes, isso de novo, gente, a nossa epilepsia, né? Ela fica como nosso fantasma, que assombra. Muitas vezes um paciente ele é tido como tendo epilepsia e, na verdade, ele tem uma cataplexia associada a uma narcolepsia, né? A gente teve aí uma sequência de termos difíceis, mas lembrem dessa paciente, tá certo? Então, se tem sonolência durante o dia, ela pode ter uma hipersonolência, que a gente tem então a narcolepsia, ou simplesmente uma síndrome da privação do sono, que é quando o paciente dorme pouco, né? E por isso ele tem sono durante o dia, que é o caso de muitos de vocês. Mas eu posso ter também um distúrbio de ritmo. Lembra daquele paciente que gostaria de dormir até meio-dia porque tem o sono deslocado para frente? Tem um atraso de fase? Mas não, ele acorda cedo porque tem que assistir às aulas da faculdade e aí ele fica sonolento durante o dia. Então vocês já ampliaram aí o diagnóstico de vocês. Faltou aqui nessa lista a epilepsia, que ela está bem frequente e sempre que a gente tiver um movimento durante o sono, né? E também nessa situação, então, essa perda de tônus durante o dia, e uso de medicamento, obviamente, né? Os ansiolíticos, os antidepressivos, que podem estar associados aí à sonolência durante o dia. E aí eu falei para vocês que no final da aula eu voltaria na quinta questão, gente. Por quê? Todas as condições anteriores podem estar presentes nessa simples pergunta. Tem dificuldade para manter o sono? Né? E aí a gente pode ter uma má higiene do sono, uma insônia comportamental, uma insônia secundária a outra doença, por exemplo, uma criança com alergia ao leite de vaca, com uma doença do refluxo, a própria epilepsia, um atraso, um avanço de fase, uma apneia, um despertar confusional, sonambulismo, terror noturno, o movimento periódico de membros, a própria narcolepsia e, de novo, para vocês não esquecerem, a epilepsia. Tá certo, gente? Então, assim, lembrem dos 6 grandes grupos de distúrbios do sono, tentem vincular aí depois dessa aula, já coloquem isso aí num rabisquinho de vocês, num bloco de notas, e tentem criar, então, associem uma grande pergunta, né, daquelas 10 a cada grupo desse, acrescentando aquelas questões iniciais, aquelas 4 iniciais de higiene do sono, que eu tenho certeza que vocês vão mandar bem pra caramba aí no ambulatório, nas queixas relacionadas à medicina do sono. Tá certo, gente? Essa foi a aula, então, como prometido, 1 hora. Ó, consegui. Valeu. Tá certo, professor. A gente tem algumas perguntinhas. Vou começar se alguém quiser mandar mais alguma no chat, depois eu vou lendo também. Perfeito. O padrão de sono avançado, aquele que dorme cedo e acorda cedo, tem algum prejuízo de sono REM, já que o sono REM é maior nas fases finais do sono? Isso, vamos lá. É bem importante a gente entender que quando eu tenho um sono completo, tá? Se ele é deslocado para antes ou para depois, mas ele é deslocado de forma completa, sem encurtar o tempo do sono, o sono REM não vai ser prejudicado, tá? Se habitualmente eu durmo porque eu tenho uma tendência à vespertinidade, se eu durmo todo dia 1 da manhã, tá? Mas eu durmo até acordar, ou seja, eu durmo até ficar satisfeito com o meu sono, acordando todo dia às 10 da manhã, por exemplo, eu vou ter sono REM igual, porque o meu sono REM, sendo um vespertino, vai ser um pouco depois também, mas eu tenho que ter as mesmas horas de sono, certo? Se eu tenho um avanço de fase, se eu durmo mais cedo, mas eu tenho a quantidade suficiente de sono, vai estar lá o meu sono REM, tá certo? Agora, se eu sou um vespertino, se eu tenho maior facilidade de dormir mais tarde, de acordar mais tarde, e num dia, numa semana, eu resolvo porque eu li o livro do Milagre das 5 da manhã, então eu vou começar a acordar às 5 da manhã, eu vou ter uma dissincronia daquilo que é genético meu com aquilo que eu quero criar, que eu quero fazer de novo. Aí sim eu vou ter um prejuízo, tá? Então, quando eu mudo demais o meu fuso horário, tá? Para vocês ficarem mais... para ficar mais claro isso para vocês, eu posso ter prejuízo, tá bom? Tá certo. Desculpa. Agora o matutino, só um parênteses, tá? O matutino que acorda às 5 da manhã, por exemplo, ele deveria dormir muito mais cedo, né? Então, para ele não ficar prejudicado de sono REM,
Se ele é um bom matutino, ele deveria dormir 9 da noite, talvez, né? Ou 8 da noite, dependendo da idade. Agora, se ele acorda às 5 da manhã, mas vai dormir às 10, ele vai ter o sono encurtado, ele vai perder sono REM. Então, eu estou considerando o deslocamento, se ele dormiu mais cedo e acordou mais cedo, tá? Certo. A paralisia do sono pode estar relacionada com algum desses distúrbios do sono? Eu vou ler que são várias sobre paralisia do sono. Existe alguma coisa que possa reduzir os episódios de paralisia? Por exemplo, a higiene do sono poderia ajudar nesse caso? E a paralisia do sono é considerada também uma parassonia? Vamos lá, gente. A paralisia do sono, tá? Ela acontece nessa transição do sono REM para o despertar, tá? Ela é um erro de despertar. Então, eu estou no sono REM, geralmente quando eu acordo e lembrei do meu sonho, certo? Eu acordei do meu sono REM. A paralisia do sono, tá? Ela acontece num despertar errático do sono REM. Então, sim, ela é uma parassonia do sono REM. O sonambulismo, o despertar confusional, são despertares erráticos do sono N3, ou seja, de um sono não REM. Então, também são parassonias, tá? Para a gente melhorar a parassonia, a paralisia do sono, eu preciso dormir bem, não tem mistério, tá? Então, ela é secundária à privação de sono. Quanto mais privado de sono, quanto mais encurtado o meu sono, quanto mais irregular o meu sono, mais paralisia do sono eu vou ter. Quanto mais TV antes de dormir, quanto mais celular antes de dormir, tá? Eu vou ter mais paralisia do sono. Então, professor, como eu faço para melhorar a paralisia do sono? Tem que dormir, né? Porque o teu cérebro está falando assim, fio, era para tu estar dormindo, não levanta, não acorda agora não, porque eu estou cansado ainda. Né? Então, na média, a gente tem que aumentar esse tempo de sono, regularidade para dormir. Tá certo. Ah, desculpa, ó, de novo eu aqui lembrando das coisas. Quem tem a paralisia, né, e se sente muito angustiado, né, porque abriu os olhos e não consegue se mexer, não consegue levantar, uma dica é mexer os olhos para os lados, gente. Porque a paralisia do sono é isso, né? Eu abro o olho, eu estou consciente, mas eu não consigo mexer, eu não conecto. E quando eu mexo os olhos para os lados, eu ativo, então, o meu córtex que me tira da cama, tá? Então, lembrem de mim no meio da paralisia do sono para lembrarem de mexerem os olhos. Vai ser bem fácil, né? Vamos lá. Uma ótima dica. Uma pergunta sobre a insônia por associação. Como quebrar essa associação aos poucos ou de repente? Como orientar os pais a não ficarem desesperados no início? E daí uma pergunta minha também. Quanto tempo, assim, para dar um prognóstico para os pais, tu daria, assim, para que essa associação for quebrada? Porque no início vai ser difícil, né? Uhum. Isso é bastante complicado eu explicar para vocês em uma questão, porque não tem resposta. Assim, cada família é uma família, cada situação é uma situação. Os pais sempre perguntam para mim isso na primeira consulta. Tá, doutor Tiago, quanto tempo para ele conseguir desfazer a associação? Eu falo, não sei. Eu sempre digo não sei porque não tem resposta. Eu tenho que sentir o processo e é um processo terapêutico mesmo. A gente vai acompanhando, vai orientando com técnicas aí da terapia cognitivo-comportamental, tá? Tem várias técnicas que a gente utiliza, mas basicamente a gente tem que criar uma rotina positiva que substitua aquela associação, tá? Então, a associação ao aleitamento materno, por exemplo, eu tenho que criar alguma atividade que eu consiga encaixar entre o fim do mamar e o início do sono, tá? Só que essa criança vai chorar. Então, o que acontece? A gente acolhe a criança no colo, sem acolher com o mamar, assim que parou de chorar, coloca no berço de novo. Começou a chorar, espera mais um pouquinho, acolhe no colo, devolve, né, até essa criança se acostumar. Geralmente eu oriento 3 vezes esse acolhe, devolve. Aí depois da terceira vez, a gente faz o seguinte, ok, hoje eu vou te dar um mamar, mas amanhã a gente vai tentar de novo, tá? E a gente vai aumentando esse tempo de forma progressiva. E aí a gente vê o paciente, a gente está fazendo as teleconsultas, agora a teleorientação da insônia por associação, né? Então, a gente conversa com os pacientes toda semana por vídeo para ver, e aí, conseguiu? Quanto tempo? Vamos aumentar esse tempo? É algo bem terapêutico, tá, gente? Então, assim, até se vocês tiverem interesse por esse tema e quiserem fazer um outro dia para a gente aprender essas técnicas aí, a gente pode seguir adiante. Na aula que teve da jornada de pediatria, saúde materno-infantil, do ano passado, na Unisul,
eu abordei justamente esse tema, eu falei de algumas técnicas sobre isso, tá? Mas a gente poderia, para quem tiver quem tiver interesse nesse tema, estender um pouquinho mais essa conversa. Tá certo. O uso de melatonina por longo período faz mal? Tem algum efeito colateral? Vamos lá, a gente tem estudo de até 2 anos de uso de melatonina com dose alta, até 15 miligramas, sem associação com efeito colateral significativo. Criança responde muito bem com 0,5 a 3 miligramas, dose muito baixa, tá? Só que mais importante do que saber isso é saber que a gente não usa melatonina para estabilizar sono de qualquer criança. A gente não usa melatonina para melhorar sono, né? Não é tipo um passiflora que as mães gostam de usar, né? Vai, chá de maracujá. A gente tem indicação certa e geralmente essa indicação está relacionada com distúrbio de ritmo de sono, tá? Então, atraso de fase, avanço de fase, paciente que não entendeu o ritmo 24 horas ainda, né? Ou em situações especiais, como eu falei para vocês, em paciente com transtorno de espectro autista, paciente com TDAH que tem um pouco de dificuldade de ciclar o sono também, tá? Então, com relação à segurança, sim, é segura, sendo usado de forma correta. Efeito colateral, alteração de tireoide e, eventualmente, puberdade precoce, tá, gente? Se a gente usar em dose equivocada por período muito longo, tá? Mas a gente tem que... cuidem para não sair por aí usando melatonina, porque ouviram na aula do professor Tiago que melatonina é bom para dormir, tá, gente? Certo. Doutor Tiago, há alguma doença da infância em especial que possa ser associada a privações de sono mais longas e frequentes? Em quais casos indicar o uso de melatonina e como? Vamos lá. Melatonina, como eu falei para vocês, ela é indicada apenas em distúrbio de ritmo de sono. Então, é quando a criança não está organizada no fuso horário. Se a criança acorda à noite porque tem uma apneia, por exemplo, tá? Da melatonina não resolve, eu tenho que tirar a amidra e a adenoide. Se a criança acorda durante a noite porque tem uma síndrome das pernas inquietas, da melatonina não vai resolver, porque eu tenho que resolver a síndrome das pernas inquietas. Se a criança acorda porque tem, enfim, uma insônia por associação, da melatonina não resolve. Então, vai resolver se tem atraso de fase, avanço de fase, ritmo não 24 horas, isso é diagnóstico clínico. A gente tem que fazer uma história bem feita para entender isso, tá? Essa é a primeira situação. Segunda situação é privação de sono. A gente chama de privação de sono quando a criança dorme menos do que deveria dormir, tá? Então, a criança deveria dormir uma média de, sei lá, 11 horas e acaba dormindo só 7 porque fica na televisão até de madrugada. Isso acontece aos montes. Em curto prazo, alteração de memória, alteração da disposição, alteração do humor, irritabilidade, né? Em longo prazo, criança com dificuldade de curto prazo com relação à memória e aprendizado, ela vai ter dificuldade escolar crônica, sem dúvida nenhuma, né? Sem contar o estresse oxidativo, que vai aumentar risco para todas as doenças crônicas. Tá certo, gente? Então, assim, é pensar num motor que não para revisão nunca, né? Eu vou estressar o meu motor, eu vou começar a ter problema até fundir esse motor. Lembrem que assim, gente, olha só, é fácil de pensar nisso. O meu cérebro tem que descansar, o meu músculo tem que descansar. Se eu não dou espaço para descanso, vai romper, vai estragar, vai escangalhar. Alguma coisa vai acontecer. Tá? E cada vez mais a gente está associando doenças crônicas a uma noite mal dormida, à privação de sono. Certo. É uma pergunta minha. A pessoa que tem alteração de turno, como tu falou antes, tem alguma estratégia que dê para melhorar esse sono diurno? Sim, vamos lá. Ela tem que tentar encontrar uma ciclicidade nesses trabalhos de turno, né? Então, assim, primeiro de tudo, sugiro sempre que o trabalhador de turno consulte um médico do sono, que atenda adulto, né, para fazer esse plano. Mas, geralmente, a melatonina pós-plantão para ciclar esse sono, ela ajuda, tá? Mas, muitas vezes, é isso que tem que ver, tá? Não é uma receita de bolo, assim. Então, depende de quantas noites que esse paciente trabalha, se tem intervalo, se sempre trabalha de noite. Porque, por exemplo, se trabalha todo dia à noite e tem todos os dias de manhã para dormir, talvez, e ele seja um vespertino, ele goste dessa vida, talvez não precise tratar, tá? Então, a gente sempre considera transtorno, então, quando tem cansaço, quando tem algum problema associado. Mas nessa situação, geralmente é utilizado terapia de luz junto com melatonina no pós-plantão, tá? Tá. A Bela também tem uma pergunta para finalizar. Vamos lá.
Na verdade, não é minha, é do Diego, que está aqui do meu lado. Oi, professor. E aí, Diego, tudo bem? Tudo certo. Eu queria saber se o professor podia comentar um pouquinho sobre os tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, aí trazodona, quetiapina e vários outros, a Zolpidem, e até mesmo os benzodiazepínicos, valeriana, tem várias substâncias aí que Perfeito. usam. Vamos lá, na pediatria, tá? Boa pergunta. Assim, na pediatria, a gente é bastante limitado com relação à terapêutica medicamentosa, né? Porque geralmente, assim, as insônias, elas são insônias mais comportamentais. O nosso dia a dia é de insônia comportamental, né? Mas tem paciente no ambulatório usando benzodiazepínico, então tem paciente que usa clonazepam, por exemplo, tá? Eventualmente são usados. A gente usa bastante na insônia comportamental para treino de sono, a hidroxizina, que é um antihistamínico, que ajuda a consolidar um pouquinho o sono, mas sempre junto ao tratamento comportamental e só em momentos que eu quero consolidar o sono. Não adianta eu dar a hidroxizina para fazer o paciente dormir, tá? Trazodona, tem alguns estudos agora trazendo trazodona para adolescente também, principalmente com associação aí de depressão, ansiedade, né? Quetiapina para adolescente é pouco usado, acaba sendo usado mais paciente com transtorno mental associado, enfim, transtorno psiquiátrico, na verdade, né? Não mental, associado, mas o uso é mais restrito, assim, pensando, sono, quetiapina, adolescente ou criança, tá? Zolpidem, que são as drogas Z que a gente fala, ela é um bom indutor de sono, né? Um pouco estudo para criança, mas, assim, os estudos que tem, eles estão demonstrando segurança para criança, tá? Então, a gente usa com um pouco mais de tranquilidade para adolescente, tá? E criança, eu vou te dizer que, assim, geralmente a gente insiste na questão comportamental, tá? No máximo um antihistamínico. Então, pensando em droga, tá? Seriam basicamente essas. A gente tem usado a clonidina. A clonidina, ela tem um efeito antihipertensivo, na verdade, né? Mas ela também causa sonolência. Então, a gente tem usado com uma certa frequência, numa dose baixa, que tem um efeito de sonolência bastante interessante também. E, eventualmente, obviamente, em paciente com associação à comorbidade aí, então, a risperidona, por exemplo, num opositor desafiador, numa criança com autismo, né? Ela é bastante utilizada. E tem paciente nosso usando também carbamazepina, tá? Que também modula um pouco o humor, né? E pode, pela modulação de humor também, aliviar esse estresse da criança no final do dia, propiciando, então, um momento de calmaria aí para o sono, tá certo? Então, assim, a terapêutica ela é extensa, né, gente? E é uma terapêutica clínica, né? Só que é aí que tá. Eu falei extensa, mas ao mesmo tempo ela é limitada, porque são várias possibilidades, mas depende da doença de base, depende da situação de base que a gente vai utilizar. Diferente do adulto, por exemplo, que rola uma coisa meio assim, tem insônia, dá Zolpidem, né? E a gente sabe que já não é bem por aí, né? Porque, assim, também tem que ver se tem ansiedade associada, se tem depressão associada, se tem comorbidade psiquiátrica não associada. Né? Então, rapidamente, eu acho que é isso. Assim, a gente tem esse paralelo na pediatria com algumas limitações por falta de estudo. Né? Sim. Obrigado. Prof, eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. O professor falou daquelas mioclonias benignas, né? Isso. E aquele espasmo que a gente tem quando está quase dormindo, e de repente dá um espasmo, assim, que todo mundo tem. A gente chama isso, é o próprio espinhal. Na verdade, esse espasmo, gente, ele é como se o nosso corpo tivesse se desconectando, da parte muscular. A gente está dando tchau para os nossos músculos aos pouquinhos, né? Então, esse espasmo ele é fisiológico, tá? E ele acontece basicamente como se fosse um curto-circuito mesmo, né? Eu tô desconectando algumas regiões corticais e a gente tem como se fossem pequenas, não vou chamar de falha, mas pequenas descargas, que aí são descargas retardatárias, que elas estão indo embora e a gente tem, então, esses espasmos aí que são quase que nem espasmo, assim, de reflexo de joelho, que é algo espinhal, né, que a gente chama de próprio espinhal, né, que não passa pelo nosso córtex aí, que não passa pelo nosso processamento. E é engraçado que às vezes a gente até acorda assim, se tem alguém perto, a gente até dá uma disfarçadinha de vergonha, né? A gente fica acorda do susto, né? E isso é bem frequente e não está relacionado a transtorno nenhum, tá, gente? É fisiológico, tá?
Ah, legal. É fisiológico. Legal, É gostoso obrigada. falar de sono, né, gente? É Eu muita brinco, sono, coisa. todo mundo dorme, né? Então a gente tem assunto. Ah, é verdade. E é um conteúdo longo, é um conteúdo extenso, assim, né? E o que eu acho mais gostoso do sono é que ele é transversal a todas as outras especialidades. Então, no sono a gente fala de otorrino, a gente fala de pneuma, a gente fala de neuro, a gente fala de psiquiatria, fala de criança, fala de adulto, né? A gente está dentro do sono, né? A gente dorme também, é diferente de tratar uma patologia X, né? Mas a gente dorme também, né? Então a gente acaba se identificando, né? Mas é isso. Muito legal, professor. Muito, muito obrigada. Foi muito boa a aula. Legal, gente. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, tá? Fico à disposição de vocês sempre. Se quiserem, de alguma forma, aí, através das ligas, né, fazer alguma atividade com relação ao sono e juntar essa questão clínica, né, de sono, contem comigo aí, enfim. E se alguém também tiver interesse em nos visitar em Tubarão, ambulatório, toda sexta-feira, de manhã e à tarde, só me dá um toque antes, tá? E aí tá convidado também para acompanhar o ambulatório, tá, gente? A gente está fazendo algumas atividades remotas agora, com o Conexa, que é o prontuário eletrônico, né, acompanhando esses pacientes, e de repente a gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido também, Isabela. Assim, isso fica um convite aí para se pensar, né? De fazer de repente algum acompanhamento remoto aí desses pacientes também, se alguém tiver interesse, tá certo? Fico à disposição para colaborar com vocês também, tá? E aí fica um convite aí, gente, Instagram, Sonopediatria, é o @sonopediatria, tá? Geralmente nas quartas-feiras, desculpa, nas quartas-feiras às 9 da noite, eu faço live com os pais tirando dúvidas, assim, perguntas abertas, tá? E às vezes a gente tem algumas lives conjuntas com fono, com psicólogo, com otorrino, enfim, e aí fica o convite aí para vocês também, tá joia? Ah, legal. Então tá bom, obrigada, doutor. Foi um prazer Valeu, aqui a aula, valeu, muito gente. legal. Obrigadão aí, valeu, boa noite para vocês, tá? E durmam bem, hein, gente? Pode deixar. Tchau, tchau, valeu. Boa palestra, professor. Tchau, tchau. Valeu, que legal, gente, valeu.